Quando vieram à terra de Zuf, disse Saul ao moço que ia com ele: vem e voltemos, para que não suceda que meu pai cesse de preocupar-se com as jumentas e se angustie por causa de nós. O moço, porém, respondeu: nesta cidade há um homem de Deus, ele é honrado, e tudo o que diz acontece. Vamos até lá agora, talvez nos mostre o caminho que devemos seguir. Disse Saul ao moço: se formos, que levaremos ao homem? O pão de nossos alforjes se acabou, e o presente algum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? Deixa eu só abrir um parênteses. Nesse tempo aqui existia um costume de que todas as vezes que você apresentava diante de um homem de Deus, você tinha que levar um presente, uma oferta, tá certo? Aí ele diz: o moço tornou a responder a Saul: ainda tenho um quarto de siclo de prata, eu o darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vemos com o vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Disse Saul ao moço: dizes bem, vem e vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Só até aqui. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, eu te agradeço nessa noite pela tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração aqui de uma forma clara, de uma forma poderosa. Meu Deus, que o Senhor, através do nome de Jesus, envie os teus anjos aqui nesse lugar agora, removendo todo impedimento, toda palavra contrária, que somente o Senhor tenha voz nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Bom, esse texto aqui, ele mostra uma mudança de comportamento em Israel. Israel, até esse momento, sempre foi governado por juízes. Israel não tinha uma monarquia. Israel, de tempos em tempos, se levantava um profeta, um juiz, e ele julgava o povo, ele cuidava do povo, ele orientava o povo. Ele era a boca de Deus, que trazia direcionamento ao povo de Israel, trazia sentenças de paz, traziam sentenças de guerra, traziam também exortações, mas também traziam palavras em que traziam paz ao coração do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel chega um determinado momento que eles não querem mais ser governados por juízes, eles não querem mais ser direcionados por juízes. A Bíblia diz que eles começam a olhar para as outras nações e falam assim: eles têm rei, e nós queremos também um rei, nós precisamos ter um rei. Então, de acordo com a palavra de Deus, o povo começa a pedir um rei. Então Deus, ele escolhe Saul para governar aquele povo. A Bíblia diz que Saul tinha uma característica diferente um pouco. Saul era um homem bonito, que a beleza dele excedia dos outros homens, mas também a sua altura era diferente dos outros. As pessoas, quando ele passava ao lado das pessoas, as pessoas davam o seu ombro para baixo, ou seja, era um homem bonito, um homem forte, um homem intelectualmente bem, né? Hoje em dia está difícil, mas ainda mais fala um homem bonito, né? Tem gente que está orando na igreja há um tempão para aparecer um homem, fala assim: Senhor, me manda um varão. Pode ser de qualquer jeito, desde que seja um varão de Deus, está bom. Mas aqui Saul era um homem diferente, e a Bíblia diz que ele, o seu pai quis, ele perde algumas jumentas, desaparece. E nesse desaparecimento, o seu pai chama e diz assim para ele assim: olha, você precisa achar essas jumentas, você precisa encontrar essas jumentas. E ele sai durante alguns dias procurando a jumenta, mas eles não têm êxito, eles não têm sucesso nas suas buscas. Então um dos seus moços que o acompanhava diz assim: aqui existe um homem de Deus, que tudo o que ele diz não cai. Olha que coisa interessante que a Bíblia fala, que diz que o que Samuel falava se cumpria.
O que Samuel falava não caía no esquecimento. Deus sempre cumpria o que saía da boca de Samuel. Então, ele vai até o homem de Deus. Só que quando ele vai ao homem de Deus, sem a perspectiva do que ele iria encontrar, mas somente focando em encontrar a jumenta, Deus tinha algo diferente na vida daquele rapaz. Deus tinha algo que iria surpreendê-lo e iria mudar toda a vida dele depois daquele encontro. E nós precisamos entender algumas coisas na nossa vida. Você quer que a sua vida mude? Eu tenho certeza disso. Você busca mudança na sua vida, independente se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, se você pertence a alguma congregação, se você pertence a alguma coisa. Todos nós estamos em busca de mudanças na nossa vida. Todos nós queremos mudanças na nossa vida. Mas muitas vezes a mudança que nós queremos, nós estamos buscando no lugar errado. Muitas vezes a mudança que nós desejamos, nós estamos indo falar com pessoas erradas. E isso compromete a nossa vida. Isso compromete a nossa história. Isso compromete a nossa estrutura. Compromete o nosso futuro. Então nós precisamos começar a mudar a nossa visão acerca das coisas. Porque não adianta você estar no lugar onde existe uma visão, onde tem uma visão de crescimento, uma visão de avanço, mas se a sua visão, se você olha e não consegue entender que as coisas podem mudar na sua vida. Antes que as coisas mudem dentro da estrutura, as coisas precisam mudar dentro de você primeiro. Antes que as coisas mudem dentro de um lugar como esse, as coisas precisam mudar na sua vida, porque você precisa acreditar no propósito que está sendo dito, na visão que está sendo passada. Através disso, nós vamos conseguir alcançar objetivos maiores. As maiores lutas que nós temos, ela não está lá fora. As maiores lutas que nós temos estão aqui dentro, diariamente, no nosso convívio. Estão na forma em que nós lidamos com as coisas, na forma em que nós respondemos às situações. Nós precisamos começar a mudar isso. Você quer mudar? Você quer que alguma coisa mude na sua vida? Sua mente precisa mudar. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, do verso 10, no verso 12, capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu só vou experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, não é quando eu oro, não é quando eu jejuo, não é somente quando eu vou à igreja, mas é quando eu permito que o meu entendimento seja transformado. E às vezes nós deixamos de ser surpreendidos por Deus, porque nós construímos na nossa mente preconceitos sobre coisas, sobre situações. Veja que Saul, ele não tinha a intenção de ir ao homem de Deus. Saul estava desistindo de procurar aquilo que o seu pai tinha dado a ele. Por quê? Porque a mente dele estava no físico, no natural. Mas existia alguém do lado dele que tinha uma visão sobre o sobrenatural. Tinha uma pessoa do lado dele que acreditava que alguém tinha uma resposta para a vida dele. Então talvez a coisa mais importante de início, de dizer, de falar aqui, é a importância de ter pessoas de Deus na nossa vida, ao nosso lado. Nesse mundo tão difícil que nós vivemos, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nessas situações que nós estamos enfrentando, existe infelizmente, existe ausência de pessoas comprometidas com Deus. E por causa disso, centenas de pessoas, milhares de pessoas estão se perdendo. Elas estão desistindo de coisas, de propósitos de Deus, estão desistindo de desígnios de Deus em suas vidas. Por quê? Porque existe a ausência de uma voz profética sobre a vida da pessoa, existe a ausência de uma voz que encoraja a pessoa a prosseguir. Eu sempre digo aqui, eu digo para os pastores, eu sempre falo, eu tenho uma coisa na minha cabeça: eu não vou ficar te animando,
porque eu não sou um animador de plateia. E a animação, quando eu falo em animar, em todo tempo eu tenho que tirar alguma coisa para você ficar correndo até, eu tenho que ficar incentivando você. Por exemplo, eu fui gestor, então eu tinha uma equipe que tinha que bater uma meta, então todos os dias nós ficávamos lá um animando o outro, vamos gente, vamos, mas eu precisava, qual era o retorno? O retorno era um retorno financeiro, era algo que eles buscavam. Agora quando eu encorajo você, eu faço a sua visão mudar, eu faço você acreditar que você é capaz, eu faço você acreditar que as recompensas elas virão independente de qualquer coisa. Você vai chegar lá, você vai conseguir chegar lá, e você vai vencer, você tem aquilo que já é seu, você só tem que se apoderar daquilo. Existe uma ausência de pessoas assim, e talvez você tenha vindo na igreja, e você sente essa falta. Talvez você está em outro lugar, que eu nem sei aonde você está, e você sente isso, ou você muitas vezes negligencia isso. Você não tem esse cuidado, de ter próximo de você pessoas que têm uma voz profética perto de você. Eu não estou falando de uma pessoa que traga revelação para você, mas que tenha uma palavra de direção para a sua vida, uma palavra que direcione você, que aproxima você de Deus, que aproxima você do teu propósito, que aproxima você daquilo que Deus tem para a sua vida. Então o Saul aprende a primeira coisa, o valor das pessoas de Deus do seu lado. A segunda coisa que nós vamos entender nesse texto é: todas as vezes que você se encontrar com o homem de Deus, a sua situação ela vai mudar. Com quem você tem se encontrado? Já parou para pensar? Com quem você tem se encontrado? Saul encontrou-se com um homem de Deus. Um homem de... Você precisa ter um encontro com o homem de Deus. E o homem de Deus, ele é conhecido por algumas coisas. Ele não é conhecido pela roupa que ele veste. Isso já foi um tempo lá atrás, que as pessoas eram conhecidas pelas suas vestimentas. Hoje as vestimentas elas não dizem nada a respeito da pessoa. Apesar que algumas coisas eu acho que você tem que ter equilíbrio. Eu acho que algumas coisas você tem que estar em uma posição diferente. Se você quer avançar, você tem que se adequar à sua vida. Existem coisas que não devem ser expostas. Mas eu digo para você que a roupa, ela não diz nada, mas o caráter diz tudo. E aqui o profeta, a Bíblia vai dizer que o homem de Deus diz o que aqui? Olha lá, o moço porém respondeu: nesta cidade, versículo de número 6, nessa cidade há um homem de Deus, ele é honrado, e tudo que diz, acontece. Isso está revelando o que? O caráter dele. Isso está revelando o que está dentro dele. Isso fala sobre o que ele é dentro e fora, diante das pessoas e por detrás das pessoas. Então nós precisamos ter uma visão. Você está em busca do quê? Se você tem um encontro com o homem de Deus, ele vai abençoar você. Não foi assim entre Eli e Ana? Ana chorando, amargurada da vida, triste porque não podia gerar. Há um diálogo, há uma conversa, mas de repente há uma sentença que é liberada sobre a vida daquele homem, daquela mulher. E qual é? Vai e que o Senhor faça segundo aquilo que você pediu aqui nesse lugar. Ou seja, o homem de Deus estava liberando sobre a vida dela a capacidade de gerar, a capacidade de ter filhos, porque ela era estéril. Deus estava curando a esterilidade dela através da palavra do homem de Deus. Existem coisas na sua vida que você está de um lado e o propósito está de outro. E sabe o que acontece? Você tenta de todas as formas alcançar isso, mas você esquece que entre o propósito e você, sempre Deus vai colocar alguém para que a boca dele libere isso sobre a sua vida. E nós não entendemos mais isso.
Nós estamos passando por um tempo em que a nossa mente está cauterizada, que nós não valorizamos as pessoas que estão conosco, nós não valorizamos os homens de Deus que estão na nossa vida, nós não valorizamos as bocas proféticas na nossa vida, e queremos ter o nosso destino transformado. Todo encontro com o homem de Deus vai transformar seu destino. Ele foi procurar a jumenta e encontrou uma coroa. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que você tem pedido a Ele. Deus é capaz de conduzir você infinitamente mais, levar você mais longe do que você imagina. Você tem que passar pelo homem de Deus. Passou pelo homem de Deus? Passou. Então você vai ter o seu destino, a sua história transformada. Quando você passa pelo homem de Deus, quando você passa pela unção, quando você passa pela palavra do homem de Deus, o que acontece? Aquilo que não existia passa a existir na sua vida. Aquilo que não era real se torna real na sua vida. Aquilo que você não conseguia enxergar, você passa a enxergar. Então nós temos que começar a mudar. Você quer que a sua vida mude? Ou você quer continuar na mesma vida, nos mesmos moldes que você vive? Eu sempre digo aqui que nós estamos acostumados a sofrer. Todo homem, ele tem a capacidade de se acostumar com o sofrimento dele. Por quê? Porque ele já cresceu dentro de um ambiente em que a avó sofria, o pai e a mãe sofria. Então qual é a mentalidade que ele tem? Eu vou sofrer também. Você já viu aquele ditado assim? Tem pessoas que dizem, a gente trata muitas pessoas aqui, encontra muitas pessoas aqui, as pessoas dizem assim: eu tenho o dedo podre para tal coisa. Eu sou igualzinho à minha mãe, que a minha mãe era desse jeito, o meu pai era desse jeito, o meu tio era desse jeito. Mas quem disse que você vai ser desse jeito? A sua avó pode ter sido desse jeito, o seu pai pode ter sido do jeito B, mas você não é definido por aquilo que os teus antepassados foram. Você é definido por aquilo que Deus está dizendo ao teu respeito, por aquilo que os céus estão sentenciando na sua vida. Então, se você nasce num ambiente de sofrimento, você vai dizer que você nasceu para Agora Deus está dizendo que você nasceu para vencer. Existe uma diferença entre o que o homem diz e o que Deus diz. Jeremias 29, 11, capítulo 29, verso 11, Deus diz que quer te matar, amém? Amém? Alguém disse amém? Irmão, pode ir, vai com Deus, que o Senhor te acompanhe, que os anjos te escolte para onde você vai. Não, Jeremias 29, 11 não diz que Deus quer te matar, não. Pelo contrário, Jeremias capítulo 29, verso 11, revela o que está no coração dele, a visão dele para a sua vida. E o que que diz? Está aqui, ó. Pois bem, sei os planos que estou projetando para vós, diz o seu amigo. Diz quem? Diz quem? Então Deus está falando. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o tio, não é o pai, não é a mãe, não é o primo, não é ninguém. Quem está falando é Deus. E a palavra de Deus, ela tem peso. A palavra de Deus não pode ser removida. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é que traz existência. A palavra de Deus, ela cria. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela muda a sua história. Então Deus está dizendo assim: os planos que eu tenho para você, diz planos de... Ué, não é para te matar? Deus não queria te matar? Não. Veja, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Na versão que eu tenho na minha Bíblia vai dizer assim:
olha o que Deus vai dizer: olha, eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor dos Exércitos, planos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que o seu coração deseja. Então nós temos que quebrar esse ciclo na nossa vida, porque às vezes você está saindo para uma coisa, mas Deus já está na frente, mudando o caminho, a história, a estrutura, o pensamento. Deus está mudando a configuração da sua vida. Deus está ali na frente, revelando aquilo que Ele tem para você que está aqui. Saul saiu com o pensamento de achar uma jumenta, e ele volta ungido rei. Ah, mas é Saul. Quem era Saul? Saul vai dizer aqui no capítulo 10, ele vai dizer assim: eu sou da menor tribo, a minha família é a menor da tribo, eu sou o menor da minha casa. Ou seja, qual é a configuração que ele está dizendo? É a configuração de muitos que passam pela igreja, que vivem dentro da igreja, muitas vezes dentro de uma estrutura velha. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condições de ser o que está falando, o que Deus está dizendo. Agora, como é que Deus está errando? Como que Deus erra? Deus não erra. Deus sempre vai saber o que é real na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele te conheceu antes que fosse formado no ventre da tua mãe. Então Deus não errou quando diz para você. Se Ele diz que você vai ser rei, você vai ser rei. Se Ele diz para você que você vai governar, você vai governar. Se Ele diz para você que Ele vai te dar o controle, Ele vai te dar o controle. Se Ele diz para você que você vai vencer uma determinada situação na sua vida, você vai vencer. Se Ele está dizendo que isso vai passar, isso vai passar. Se Ele está dizendo que isso vai mudar, que a configuração da sua vida, do seu chamado, da sua família vai mudar, então isso vai ser mudado, porque Deus está falando sobre a sua vida. Ele te conhece e Ele não erra endereço, não erra nome. Deus te chama pelo seu nome. Aí você fala assim: mas é Saul, não sou eu. É porque você tem ausência de pessoas de Deus do seu lado. Você tem ausência de voz profética para ativar algumas coisas. Você não crê. É muito legal. É muito legal você ter os adesivos do Salmo 91 na sua casa. É muito legal a sua Bíblia estar aberta no Salmo 23 na sua casa. Isso é uma prática de todos nós. Isso não é, são os evangélicos que fazem, são os católicos que fazem, são os espíritas que fazem. A grande massa tem o costume de pegar a Bíblia. Você vai na casa de alguém, tem lá Salmo 23. A Bíblia está dizendo a verdade, que o Senhor é seu pastor e nada te faltará? Não, a Bíblia está falando a verdade. No Salmo 23, a Bíblia está dizendo a verdade. No Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo da sombra do Altíssimo descansará. Está dizendo a verdade. Agora, essa verdade não é para todas as pessoas. Essa verdade não é para uma classe. Essa verdade é para uma classe de pessoas só. Deveria ser para todos. Mas não é, porque muitos, eles leem, mas não creem. Eles falam, mas não vivem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo mesmo? Então começa a entender, começa a mudar a configuração da sua vida. Começa a mudar. Saul tem um destino dele transformado. Ele encontra algo na vida dele que ele não sabia que ele tinha. Eu quero dizer para você nessa noite, através do nome de Jesus, que por esses dias Deus vai fazer você descobrir coisas, talentos que você não sabe que você tem. Você vai descobrir coisas que estão guardadas dentro de você aí e você não sabe. E Deus vai fazer revelar em você. Deus vai startar isso na sua vida. Deus vai ativar isso na sua vida nessa noite, através do nome de Jesus.
ruim que você não tenha nada dentro de você. Mas por que você pensa assim? Por causa das pessoas que estão do seu lado. Meu pai falou que 10 anos. Quantas palavras que eu ouvi, não. Eu contei esses dias, eu vou falar o milagre, não vou contar o santo. Né? Já ouvi esse ditado, não vou contar o milagre, não vou contar o santo. Quando lá na igreja Pentecostal Livre, aconteceu o que aconteceu, eu estava indo, minha mãe era costureira, e deu um problema na máquina dela, eu peguei a máquina dela, e fui levar para consertar ali, antigamente ali na Rua 3, nem sei se tem indo, mas tinha um cara que consertava a máquina de costura. Aí estou indo eu, cantando, desanimado, caminhando eu vou, mas não sei para onde. Aí cheguei, levei a máquina, a hora que eu entro, estou saindo do lugar, eu encontro com alguém. Quem era esse alguém? Ah, esse alguém era do diabo, não. Esse alguém era infiel, não. Esse era alguém de Deus. Bom, ele falou assim: se eu fosse você, desistir desse negócio, porque esse negócio vai dar certo. Não, já aconteceu comigo. E depois que aconteceu comigo, eu desisti de tudo. Eu já não queria. Pensa bem num cara, eu já estava sofrendo, decepcionado, eu já não estava querendo. Aí você encontra com uma palavra dessa, o que você vai fazer? Você vai para frente ou vai para trás? Você vai para trás, é a coisa natural. Você desanimar. Deus, graças a Deus que Deus colocou meu pai lá para ficar falando na minha cabeça. E vou dizer para você, quando ele pega para falar na minha cabeça, eu falo para minha mulher, eu falo assim: meu pai hoje torrou os meus neurônios. Mas Deus usa ele. Sempre mais usa, né? Ele me encorajou. Se eu perguntasse aqui, quantos já disseram já para você, prefeito, desiste da sua carreira política lá atrás, você não vai dar certo? Um monte. Agora, as pessoas, elas vão dizer o que ela tem dentro dela, e muitas vezes o que ela tem dentro dela é frustração. O frustrado não quer que você seja feliz, ele quer que você seja frustrado como ele. O que não conquista nada, ele quer fazer você se tornar estéril como ele. Por quê? Porque quem não é estéril do lado de alguém estéril incomoda. Então desperta a sua mente. Eu quase desisti. Depois eu ouvi a pessoa certa e eu estou aqui hoje. E você está aqui. Você imaginou se eu não estivesse aqui? Onde você estaria agora? Se não tivesse o Covid, se não tivesse nada, você estaria na balada, você estaria no boteco, você estaria em algum lugar, menos aqui na igreja, que a maioria aqui nós já conhecemos. Nós já sabemos quem dançava na boquinha da garrafa, nós já sabíamos quem ia até o chão, nós sabíamos a turma que passava o cerol em todo mundo, nós sabíamos, então conhecemos a maioria da turma que está aqui. Eu estou mentindo? Ah, você era santo, né? Esqueci. Tem uma turma santa aqui, tem uma santidade aqui na igreja, todo mundo era bonzinho, né? Deixa para lá, não vou falar nada não. Você está aqui porque alguém um dia me deu uma palavra, e essa palavra, ela foi crescendo de acordo com o que ia avançando. Cada passo que eu dava, a palavra ela ia se ampliando, ela ia se abrindo, ia trazendo à existência coisas que eu achava que eu não era capaz. Quando você segue debaixo de uma palavra, ou seja, Deus começa a mudar. Muitas vezes Deus vai falar parte, depois vai falar o restante. Por quê? Porque Deus quer que você acredite no que Ele está falando. Se você acreditar, sua vida vai mudar aqui hoje. Então você vai pegar no texto aqui, você vai entender que
Saul, ele recebe uma palavra, o destino dele é mudado. Ele ficou meio assim, mas ele conseguiu, ele seguiu, ele prosseguiu, ele continuou obedecendo e recebendo a palavra. Depois a Bíblia vai dizer que Saul, ele recebe uma palavra e diz assim: olha, você vai encontrar com alguns homens, e eles vão te dar 2 pães cada um, e você pegue os pães, aceite os pães, e depois você vai encontrar com os filhos dos profetas, descendo do monte, e eles vão estar cantando, eles vão estar profetizando, e quando você encontrar com eles, a sua vida vai ser transformada verdadeiramente. Por quê? Porque ali ele começou a profetizar, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, e a vida dele nunca mais foi a mesma. A palavra mostra a direção, a palavra revela o destino, mas você só toma posse quando você recebe o Espírito de Deus na sua vida. Agora vamos quebrar isso e entender o que é receber o Espírito de Deus. Você quer aprender? Sim ou não? Então eu vou te explicar. Como é que vamos desmistificar isso dentro da igreja? Vamos quebrar uma coisa que foi inserido dentro de você durante muito tempo, e você fica frustrado na igreja. Eu recebo o Espírito de Deus quando eu falo em línguas? Sim ou não? Não. Está vendo como é que você está errado? O Espírito de Deus, ele está dentro de você, não é pelas línguas, é um dom, mas é uma confirmação que o Espírito de Deus está na sua vida. Agora, quem não fala em línguas estranhas aqui? Levanta a mão, faça de verdade, levanta aí. Isso não tem Deus. Eles estão todos sem Deus, pastor Marcelo. Você imaginou para pensar? Se você for pensar de acordo com o que as pessoas estão dizendo, você não tem nada. Agora, o que é isso? Saul falou em outras línguas, ele profetizou ali, mas a confirmação do Espírito de Deus, ele vem pelo que? A mudança de comportamento, ela vem através da forma em que você conduz a sua vida, ela vem através das práticas da sua vida que são transformadas. Se você está dentro da igreja, continua fazendo aquelas mesmas coisas que você fazia lá atrás, você não tem Deus na sua vida, porque 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Agora, como é que eu tenho o Espírito de Deus e eu falo dos outros? Como é que eu tenho o Espírito de Deus e eu ataco os outros? Como é que eu tenho o Espírito de Deus e eu tramo contra os outros? Como é que eu tenho o Espírito de Deus e eu continuo fazendo, bebendo, fumando e um monte de coisa na minha vida? Como é que a sua vida vai ser transformada assim, meu irmão? Como é que o seu destino vai ser transformado? Como é que você vai chegar no seu destino que Deus tem para você, se você não se separa para Deus? Olha, o senhor está sendo muito duro, o prefeito está aí, o senhor está pegando pesado. Não, eu estou sendo bonzinho. Não adianta falar assim. Eu conheço muita gente que fala em língua estranha, mas o caráter dele não mudou. E conheço gente que não fala nada, não sai nada estranho da boca dele, só sai a palavra de Deus, e a vida dele mudou. A vida dele é outra. É marido de um homem, é marido de uma esposa só, é mulher de um marido só. É um cara temente, é um cara que não ofende, é um cara que não fere os outros, não fuma, não bebe, não se prostitui. Você acha que uma pessoa dessa não tem o Espírito de Deus nela? O Espírito de Deus está nela, porque as evidências das práticas, as práticas já mostram para ela quem ela é. Então chega uma hora que você tem que começar a mudar.
Saul teve uma conduta terrível depois. O fim da história, da vida de Saul é triste. Mas por quê? Porque se desviou do propósito. Ele profetizou, ele falou em línguas, mas o fim dele foi triste. Então vamos desmistificar isso aqui hoje, independente se você fala em línguas ou não. O que determina se você tem Deus na sua vida é a vida que você leva fora daqui. Pronto. Mas eu queria falar em línguas. Peça, pedir e dar-se-vos-á. A medida recalcada, sacudida e transbordante. Só você pedir e crer. Porque você pede para falar em línguas, aí a hora que vem na sua mente você trava. Sua boca, antes da sua boca falar, ela vai passar por isso daqui, ó. Todas as vezes que a Bíblia trata de coração, a Bíblia não está falando isso aqui que bate. Isso daqui bate, pulsa, puf, 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 bombeia sangue para o meu corpo inteiro. Mas isso daqui não pensa. Isso daqui não pensa. Isso daqui não sente. É uns que vêm assim e falam assim: ora por mim porque o meu coração está doendo. Se o seu coração doer, meu filho, você morreu. O coração não dói. Estou com o meu coração partido. Não, você está com a sua mente frustrada. De repente fizeram alguma coisa com você que você não gostou. Não vou usar a linguagem do pessoal. Eu ia falar assim: alguém meteu o louco em você e você ficou abalado psicologicamente. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre coração, ele está falando sobre isso daqui, ó. É isso daqui que pensa, e a sua boca só fala o que está aqui dentro. Não é isso que a Bíblia fala, que a boca só fala o que o coração está cheio, sim ou não? Então tudo passa por aqui, ó. Por isso que eu não acredito assim. Eu sou calmo, tranquilo. É ou não é? É verdade, sim ou não? Vocês estão excluídos, tá? Quem falou pode mudar de igreja amanhã. Pode ir embora. Sou calminho, tranquilo. Eu não brigo com os pastores. Eu xingo você, Derlan? Já peguei você, Marcelo? Não? Já peguei você, pastor Benedito? Hã? Nunca, né? Pastor, aqui já briguei com você? Eu nem vou arriscar perguntar para minha mulher, porque aí eu morri. Eu fico bravo em casa, Fafá? Pouco ou muito? Oi? É difícil estar de boa. Então eu vou falar do que eu conheço, não vou falar do que eu ouvi falar. E eu sou difícil mesmo. Pensa num trem bravo. Sou eu. Eu estou sorrindo para você, mas em 1 minuto, minha mulher disse que é 5 minutos bom, 10 horas ruim. Isso não é verdade. Mas pensa num cara. Em 1 minuto, o céu muda, o humor muda e pronto. Aí eu falo para você: me deixa quieto. Faz de conta que eu não estou aqui. Aí eu me refugio. Mas aí eles ficam correndo atrás de você, sabia? Eles vão atrás de você, cutucar você, sabe? Vão vir. Aí eles falam assim: não, você tem que ter o domínio próprio. Eu falo assim: eu tenho. Mas ele escapa. Não, meu irmão, esse negócio que eu falo assim: falei porque eu estava nervoso, escapou porque eu estava nervoso, isso é mentira. Isso é mentira, e mentira grande na sua vida.
você fala nervoso ou não nervoso e sai da sua boca toda hora. Ah, escapou um palavrão porque eu estava nervoso. Eu fico nervoso que às vezes eu quero pôr fogo em todo mundo aqui que trabalha comigo. Você já viu falar palavrão, Derno? Quantos anos você está comigo? Quantos anos você me conhece? Mais de 15 anos. Já viu falar palavrão, Flávio? Já viu falar palavrão? Já viu, Denizinho, falar palavrão? Trabalho com você, trabalha comigo, fala palavrão? Pode falar se eu falo. Mas xingar, xingo. Pra caramba, né? Então, sabe o que acontece? Eu vou terminar porque eu vou orar. Eu queria falar outra coisa, mas eu fui por esse lado. A diferença do pessoal que passou para cá, é porque eu sou pastor de igreja. Então eu tenho que te ensinar. Não, quando escapa, não é porque você está nervoso, não, é porque isso tem vida, tem raiz dentro de você. Então você só fala o que está dentro de você. Você cuida disso, você todos os dias, você rega isso dentro de você. E na primeira oportunidade que você tem, você vai falar. Não é porque você está nervoso, é porque é a oportunidade. A oportunidade faz um momento na sua vida. Então eu não acredito que eu falo porque eu estou nervoso. Eu falei porque isso está vivo dentro de mim e isso precisa morrer dentro de você. Saul, ele teve o momento dele com Deus, mas a transformação dele não foi total. Porque quando chegou o momento dele obedecer uma direção de Deus, ele não obedeceu a direção de Deus. E quando ele não recebeu a direção de Deus, ele perdeu o foco do destino que ele tinha. Então eu quero terminar dizendo para você uma coisa que nós vamos orar. É melhor você começar tropeçando e terminar bem do que você começar bem e terminar mal. Não meça se você tem Deus ou não pelas línguas estranhas de que tanto você fala. Meça a Deus na sua vida por aquilo que você faz aos outros. Isso vai dizer tudo e vai revelar sobre você. O destino dele foi transformado no encontro, mas o destino dele foi transformado de novo por um outro encontro. O mesmo profeta que promoveu ele foi o profeta que trouxe a desgraça na vida dele. E a desgraça não é palavrão, é a falta, a ausência da graça de Deus na sua vida. Então quando você diz a palavra desgraçado, você não está falando palavrão, você está dizendo que aquela pessoa não tem a graça de Deus. Cuidado com o que você fala.